os órgãos de comunicação, deixar ficar a sua visão, mas de um tempo para cá estamos diante de uma forma de ser, de estar meio que diferente, principalmente em eventos que nem esse que vimos na PGR, onde o mesmo é ouvido pela Procuradoria. Começo mesmo com o ilustre Hélio Langa, para entender dele, El Nhantumba, sei que é, El Langa é da Frelimo. El Nhantumbo, obrigado pela correção, estava aqui a falar de um outro homem. Permita-me neste momento, El Nhantumbo, a pedir que deixe ficar aqui a sua visão em torno desta audição. Primeiro, agradecer a oportunidade que me é concedida de estar aqui no Diário do Povo, saudar a C. Massango, saudar a colega painelista, a Feliz Mina, saudar a todos aqueles que se encontram do outro lado da casa e todos aqueles que fazem possível este programa, sintam-se todos cumprimentados. Olha, primeiro dizer que está de parabéns à sociedade civil por ter esta capacidade e esta força de ir até a Procuradoria-Geral da República para submeter esta inquietação. Inquietação porque provavelmente esta seria a responsabilidade do próprio Ministério Público, seria o Estado moçambicano a procurar saber por que a polícia usou esta força desproporcional contra indivíduos indefesos, indivíduos que provavelmente não teriam capacidade para se defender perante a indivíduos que estavam a usar aqui armas e balas verdadeiras. Para dizer que o processo foi submetido e isto é uma mais-valia. Mas há que compreender como é que este xadrez do poder judicial funciona a nível nacional para percebermos se verdadeiramente tem pernas para andar ou não. Primeiro, olhar para aquilo que é o preâmbulo da nossa Constituição da República, como é que o poder ele é dividido a nível da estrutura governamental neste país, e sabendo que o Presidente da República é o mais alto magistrado desta nação, ele acaba ofuscando os demais poderes, porque muitas das vezes o nosso poder judicial ele não é independente. Só para ter uma ideia, o nosso poder judicial depende daquilo que é a aprovação do governo central. O governo central fala da Presidência da República, ou seja, temos aqui um poder judicial que não pode pura e simplesmente agir ao seu belo prazer porque está a reboque ao sistema presidencialista. O sistema presidencialista é este que acaba nomeando todos aqueles que ocupam cargos de grande relevo a nível da soberania deste país. Para dizer o que é com isto? Para dizer que é importante que se veja estes pontos para melhor compreender porque é que provavelmente este processo ele pode até andar, mas não vai trazer frutos que os moçambicanos em algum momento esperam ver. Estamos a falar aqui mais de 400 indivíduos que perderam suas vidas, um número de indivíduos que desapareceu, porque há tanto moçambicano que infelizmente não vivia com alguém por perto, não tinha uma esposa, não tinha um pai, não tinha uma mãe, para ter que ir a uma esquadra mais próxima para procurar saber se realmente viu o filho, ou o filho pode estar numa das esquadras, ou ir a um hospital, ir a uma morgue para procurar saber se realmente o seu ente querido está lá ou não. Quer dizer, aquilo é um número de indivíduos que até então nós não temos um número considerável ou um número fixo que pode nos dar aquilo que é o verdadeiro mapeamento dos indivíduos que desapareceram, não obstante os indivíduos que infelizmente se encontram hoje mutilados, que se encontram hoje numa situação desfavorável, que não podem mais acordar para ir à busca do pão para os seus familiares. Estamos aqui a dizer que o assunto é muito mais profundo do que aquilo que nós aqui imaginamos. Indo concretamente ao Poder Judicial, é importante compreender aquilo que eu disse na dissertação, ou seja, na gênese da minha intervenção, que o Poder Judicial, ele em algum momento acaba ficando todo ele dentro de uma muralha, sem que traga aqui resultados que o povo necessita, porque estamos a falar de um comandante-geral da PRM, estamos a falar de um ministro do interior, ou seja, antigo ministro do interior, que é o Ronda, Pascoal Ronda, o antigo comandante-geral da PRM, que é o Bernardino Rafael. A pergunta é, quando houve essas manifestações, a quem eles estavam a defender? O que é que se pretendia dentro dessas manifestações? E o porquê é que as forças de defesa e segurança tiveram que agir daquele jeito?
Aí vamos perceber por que é que houve esta brutalidade por parte das forças de defesa e segurança a nível nacional. Porque há que perceber que era preciso defender um determinado regime, era preciso defender os resultados das eleições, resultados estes que o povo moçambicano acha até data hoje que não são coerentes, são resultados que não condizem aquilo que é a verdade expressa nas urnas. Por essa razão que o povo moçambicano apareceu nas ruas a manifestar, a pedir resultados que fossem de encontro com a verdade que os moçambicanos esperavam que ela viesse ao de cima. Mas neste processo há que compreender que o Bernardino Rafael, pura e simplesmente, estava a cumprir ordens. O Pascoal Ronda estava a cumprir ordens, porque nós temos o comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, na altura, que era o presidente Filipe Jacinto Nunes, e temos o ministro do Interior, porque a hierarquia do Ministério do Interior, primeiro é o próprio ministro do Interior, a seguir é o comandante-geral da PRM. O ministro do Interior é mais administrativo. O comandante-geral da PRM é mais operativo. Ou seja, estamos aqui a falar de uma pirâmide onde decide-se e os demais vão executar aquilo que é a missão de quem está no topo. E quem estava no topo, conforme eu disse aqui, é o presidente da República. O presidente da República é o comandante em chefe. Então, em nenhum momento, o ministro do Interior, juntamente com o seu subordinado, que é o comandante-geral da PRM, poderiam entrar em ação sem que haja aqui uma concordância, sem que haja aqui aquilo que é o falar e a combinação estratégica de como agir para travar aquilo que eram as manifestações na capital Maputo, em várias outras capitais neste país. Se assim o digo, é porque houve um comando. Então, este comando aqui, ele também deve ser responsabilizado, mas numa primeira fase é preciso compreender que estes dois, naquilo que será a explanação que terão diante do juiz, a nível da Procuradoria-Geral da República, vão ter que responder. Naturalmente que nesse momento eles gozam de presunção de inocência, mas no desenrolar daquilo que será as perguntas que forem colocadas por intermédio do juiz que está com o processo deste assunto, vai trazer aqui outros pontos que podem sim trazer o comandante, ou seja, o antigo presidente da República, a estar também no banco dos réus a responder o porquê deste massacre, porquê dessas vidas todas que foram ceifadas. Mas estava-se a proteger alguma coisa. O que estava-se a proteger? Estava-se a proteger a presidência da República. É importante aqui dizer que o presidente Filipe Jacinto Nunes tinha que entregar este país ao Partido Frelimo. Ele não poderia, pura e simplesmente, sair da porta pequena sem que entregasse este país ao Partido Frelimo. O que é entregar o país no Partido Frelimo? Entregar o país ao Partido Frelimo significa dizer o presidente Armando Emílio Guebuza passou as pastas ao presidente Filipe Jacinto Nunes. E o presidente Filipe Jacinto Nunes tinha também que entregar o país ao Partido Frelimo, e o Partido Frelimo, consequentemente, tinha que entregar também as pastas o presidente ou o cabeça de lista às presidenciais deste país, neste caso que é o Daniel Francisco Chapo. Não havia uma outra opção ali de entregar? Então isso estava a dizer que então é uma espécie de reino, um reinado, a ser verdade. Ter que entregar, não há uma alternativa, porque aqui estamos a dizer é um país democrático, onde há eleições, não funciona testivamente em entregar, não entregar. É o povo votar, escolher, dizer que este aqui sim, esse aqui não. É uma autocracia. Como é que funciona uma autocracia? A autocracia, ela funciona em função de uma pirâmide de indivíduos da mesma elite que acham que são os que podem governar o país e mais outros não têm a capacidade de governar o país. Ou seja, não têm o direito de governar o país porque fomos nós que libertamos a terra e o homem e somos nós que devemos dar continuidade àquilo que é a governação do país. Então, estou aqui a tentar dizer que é importante compreender que o Daniel Francisco Chapo, ele apareceu como presidente da República porque naturalmente houve esta batalha entre o povo moçambicano e a polícia da República de Moçambique, mas naturalmente que o povo, infelizmente, vindo com aquilo que são os seus desgastes, o povo moçambicano estando nesta dianteira, mas sem ter a capacidade bélica, sem ter aquilo que são os instrumentos contundentes que a polícia tem, falo de armas, falo de gás lacrimogênio, falo de transportes, falo de BTRs, naturalmente que o povo em algum momento
teve que se render, mas não quer dizer que o povo é inferior às forças de defesa de Moçambique, porque um povo muito bem unido, não existe nenhum exército, não existe nenhuma defesa que pode travar este povo. Então, para dizer que este julgamento, eu tenho muitas reservas se será um julgamento ou uma audição audível para que possa trazer aqui aquilo que é, ou devolver aquilo que é o bem-estar dos moçambicanos, porque não se vai trazer novamente estas vidas que foram ceifadas, mas um bom julgamento, uma boa audição pode trazer aquilo que é uma estabilidade emocional em vários estratos sociais a nível moçambicano. Mas conforme eu disse, quem é o Bernardino Rafael, de que partido ele faz parte, que é um Pascoal Ronda, de que partido ele faz parte. Quer dizer, são indivíduos que apareceram a defender aqui uma causa, porque o central problema aqui provavelmente pode até não ser o Bernardino Rafael, pode não ser o Pascoal Ronda, mas nós temos ali o Conselho Constitucional, temos a senhora Lúcia Ribeiro, porque quando o STAI, o Secretariado Técnico Administrativo Eleitoral, quando a Comissão Nacional de Eleições, por sua vez, por intermédio do Mazzini, acabou dizendo em voz viva que existem irregularidades a nível da contagem dos votos, mas mesmo assim o Conselho Constitucional acabou aceitando receber esta documentação que estava em falta e acabou validando. Quer dizer, estamos a dizer aqui que uma senhora que é professora doutora, que leciona em algumas universidades, que tenha consciência daquilo que estava a fazer e que poderia trazer aqui problemas sérios com grande repercussão a nível do território nacional, mas ela não pensou duas vezes para defender aquilo que ela acha que é o certo, mas hoje compreende-se que não tem nada a ver com o certo, porque naturalmente o país mostrou que deveria se fazer aquilo que o povo moçambicano expressou nas urnas. Tanto a dizer que temos aqui uma presidente do Conselho Constitucional que não agiu na imparcialidade, agiu em função de uma equipe partidária a nível dessa Constituição. É um órgão de soberania. E sendo um órgão de soberania, quem é que a nomeia? Aqui também começa a residir outro problema, porque o sistema presidencialista, ele funciona para grandes democracias. Para Moçambique é muito complicado, porque o cordão umbilical do presidente da República, ele é extensivo da ponta a ponta. Os tribunais, infelizmente, eles não são independentes, eles são atrelados ao poder executivo. E se é atrelado ao poder executivo, naturalmente não se pode contrariar o poder executivo. Estes senhores aqui, o Secretariado Técnico Administrativo Eleitoral, a Comissão Nacional de Eleições, a Procuradoria-Geral da República, esses indivíduos não estavam a fazer o seu trabalho. Esses indivíduos estavam a fazer um trabalho que lhes foi imputado para que eles viessem fazer. É só perceber um ponto não menos importante. Qual foi a finalidade destes senhores após as eleições? Vamos para a Comissão Nacional das Eleições. O Dom Mazzini continua ainda dentro desta instituição. Vamos para o Conselho Constitucional. A Lúcia Ribeiro continua ainda no Conselho Constitucional. Não obstante, nos 7 ou 8 juízes que validaram as eleições neste país, temos um que é o Mateus Sais, que foi nomeado ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Num país sério, isto não pode acontecer. Por quê? Porque este ministro, ele está numa situação conflituosa, naturalmente que ele não deveria sair do Conselho Constitucional para ocupar um cargo de grande relevo neste país. Estamos a falar aqui de alguém que lhe nomeou, que é jurista, conhece as leis, sabe como é que as leis elas funcionam dentro deste país, mas, conforme eu disse, é uma autocracia, é uma dinastia onde as coisas não são feitas em função do espelhar da Constituição da República, mas pura e simplesmente em função daquilo em que serão os seus ganhos como partido. É defender o partido, é defender quem é o presidente da República, é defender interesses egocentristas a nível nacional.
porque se fosse realmente para trazer a verdade dos moçambicanos, naturalmente que a verdade ela viria de cima e a verdade ela estaria a vincar. Ok. E isto também, a nível do Ministério do Interior, nós vimos várias forças vivas a nível da sociedade moçambicana a contestar, vários manifestantes, vários contestatários a nível da cidade de Maputo e as outras capitais provinciais neste país, mas porque percebeu-se o nível de ousadia que os contestatários e os manifestantes iam tendo dia após dia em função da visão estratégica, ideológica do presidente do partido, Ana Mola, que é o Venâncio Mondlane, que estava sendo obedecido pelo povo moçambicano, porém nós vimos a questão dos saques. A questão dos saques, eu tenho visto muitas das vezes vários indivíduos aparecerem a repudiar. Naturalmente que eu também apareço e vou repudiar. Mas nós temos que compreender que houve infiltrados. E muitas das vezes a questão de abrir armazéns para tirar mantimentos, em algum momento eu olho para aquilo como uma forma de despistar o povo moçambicano que ia a passos largos para a zona de elite, a passos largos para a Ponta Vermelha. Ok, Abriu os armazéns a nível nacional ou a nível da capital, neste caso, a nível da capital, Maputo, era uma das formas que o sistema conseguiu ter para conter a fúria dos moçambicanos que já tinham como foco chegar à zona de elite, chegar à zona da Pulala, a zona da Pulana, onde vivem os altos magistrados deste país, provavelmente onde está a Ponta Vermelha. Então, abrindo os armazéns foi uma forma de descontrair, foi uma forma de despistar os jovens que iam a passos largos para aquela zona para tirar alimentos, sabendo que é um povo faminto, infelizmente, é um povo que apareceu nas ruas, nas estradas, com o seu caderno reivindicativo, já se sabia muito bem o que o povo moçambicano ele queria. Então, infelizmente, foi o que aconteceu. Abriram aquilo que são os armazéns. Permita-me aqui ver, eu vou pedir a produção, coloque-me aqui imagens